vamos dar sequência e esse vai ser então o vídeo para a gente finalizar essa pequena série falando sobre Phalaenopsis, tá? Vamos fazer o replantio agora do Phalaenopsis. Como eu falei antes, o Phalaenopsis ele precisa ser replantado com mais frequência do que as outras plantas, do que as outras orquídeas. Uma Cattleya fica 3 anos no vaso sem problema algum. O Phalaenopsis, como o substrato dele está sempre um pouco mais úmido, ele decompõe mais rápido e com isso, se for deixado aquele Phalaenopsis naquele vaso durante mais tempo do que seria recomendável, ele começa a apodrecer as raízes e a planta começa a entrar em decadência justamente por falta de enraizamento. Então a gente vai ter que trocá-la com mais frequência do que as outras plantas, as outras orquídeas. O substrato que a gente usa é, de modo geral, o mesmo que a gente usa para as Cattleyas, que é aquela mistura que eu já mostrei em outros vídeos, que tem casca de pinos, tem carvão, né? Eu não uso fibra de coco, tem muita gente que usa fibra de coco, eu prefiro não usar, mas eu uso casca de pinos, carvão e esfagno, musgo esfagno. Esse aqui é o meu substrato que eu uso para as Cattleyas. No caso do Phalaenopsis, eu vou querer que esse substrato tenha uma capacidade de retenção de água maior do que para as Cattleyas. Então eu vou colocar mais musgo nele. Então naquela proporção que eu tinha feito anteriormente, 7 partes de casca de pinos, 1 parte de carvão e 1 parte de musgo, eu vou mudar no caso do Phalaenopsis e eu vou fazer partes iguais de casca de pinos, esfagno e depois 1 parte de carvão, ok? Então eu pego aqui, tem esse tanto aqui, eu vou pegar mais ou menos quase que o mesmo tanto e vou misturar aqui no meio. Eu vou fazer um percentual de musgo muito maior, justamente com o propósito de segurar mais umidade. Eu vou fazer um substrato mais que retém mais água, para não precisar ficar molhando essa planta com tanta frequência. Ok, então aqui vocês vejam que tem muito mais musgo nesse meio. Estou fazendo uma bagunça danada aqui. Ok, então o musgo aqui já está um substrato bem mais, retém muito mais umidade do que o substrato normal para Cattleyas. Ok, então ele está aqui pronto para ser usado. O vaso do Phalaenopsis, por definição, pelas características dessa planta, que nós queremos que ela retenha um pouco mais de água, quase sempre será o vaso plástico. Eu não recomendo colocar Phalaenopsis em vaso de cerâmica. Ele seca muito rapidamente, você vai precisar molhar essa planta com mais frequência. E se molhar com mais frequência, você abre a porta. Cada vez que você rega um Phalaenopsis, está abrindo a porta para a entrada de bactéria. Então nós temos que evitar isso. E cachepô também não. Vocês vão ver Phalaenopsis cultivado em árvore. Principalmente na região mais quente, mais úmida, Rio de Janeiro, virou uma febre de se pegar os Phalaenopsis depois que ela acaba a floração e amarra na árvore, na frente dos prédios. E nesse caso ela vai muito bem, porque ela volta àquela condição que ela tinha na natureza. As folhas ficam para baixo, a água bate, escorre e a planta vai razoavelmente bem ali. Mas se a gente quer ter ele dentro de um orquidário, o melhor sistema para ter o Phalaenopsis é o vaso plástico. Lembrando sempre que o Phalaenopsis, como é uma planta monopodial, ela não cresce para os lados, então eu nunca vou ter a necessidade de usar um vaso muito grande para o Phalaenopsis. Sempre um vaso relativamente pequeno, não é um vaso muito grande. Tá? O maior vaso que se pode imaginar para um Phalaenopsis é o vaso aí de 18 centímetros, 17 centímetros de boca. O mais comum é o de 15, são esses vasos de 15 centímetros, do meu amigo Jorginho. Funciona muito bem esses vasos. Vejam que eu vou trocar esse Phalaenopsis de vaso e vou passar para um vaso praticamente do mesmo tamanho. Não vou fazer grande aumento. No caso desse daqui, eu vou passar talvez para esse vaso um pouquinho maior, para dar um pouco mais de espaço para ela. Então ela vai sair daqui e vem para cá. E no caso do Phalaenopsis um pouco menor, que é o caso deste, ele vem para esse vaso aqui. Agora lembrando o seguinte, a gente não deve mudar a Phalaenopsis enquanto ela está florida. Então, o que se faz nesse caso? Elimina-se a floração, ou espera ela acabar sozinha. No caso dessa daqui, eu fico cortando flor aqui, já teve gente aqui no YouTube que escreveu no canal, poxa, para de cortar as flores, né?
a flor ela virá novamente e virá, se for cultivada da forma correta, ela virá mais vigorosa do que essa floração que eu estou cortando. Então, a floração não tem tanta importância assim. Então está aqui, ó, a planta aqui, pronta para ser replantada. Então é muito simples. Tira-se a planta do vaso. Olha só. Musgo praticamente puro. Praticamente puro. O Phalaenopsis é uma planta que é quase hidroponia, né? Porque se você pegar esse musgo aqui e espremer ele, vejam só. É uma esponja, ele retém muita água. Eu pessoalmente não gosto de plantar o Phalaenopsis no musgo puro. Ele desenvolve muito bem, mas ele fica muito sujeito a apodrecimento de raízes. Essa aqui está com um enraizamento muito saudável, está até bonito. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse musgo velho. Eu tiro ele aqui. Estou fazendo uma bagunça aqui no chão. Tiro ele aqui. Pronto. Não precisa nem tirar todo, não. Lembra o seguinte, tem um detalhezinho do Phalaenopsis que diferencia ele das outras plantas. No caso de uma Cattleya, se eu quebrar essa raiz, trincar essa raiz, a raiz morre. No caso do Phalaenopsis, não. É uma curiosidade do Phalaenopsis. Uma raiz quebrada, essa aqui está quebrada, ó. No entanto, ela continua viva e ela continua transmitindo, conduzindo água e nutrientes para a planta. Então eu evito podar a raiz de Phalaenopsis. Só se ela tiver a raiz morta mesmo. Se pega ela está seca, encolhida, essas eu posso eliminar. Essa aqui, no caso, não tem praticamente nenhuma raiz morta. Está todo saudável, todo bonito, né? As raízes branquinhas e tal. Eventualmente, se quebrar alguma, eu não vou eliminar ela pelo fato de ter quebrado. Então está aqui a nossa planta, prontinha para ser replantada. Eu vou pegar o vaso que eu vou usar, que é um vaso, eu vou colocar ela num vaso um pouco maior. Eu coloco um pouco de pedra. Você pode ver que essa planta estava sendo cultivada num vaso sem pedra embaixo. Não tinha pedra. E da mesma forma, esse outro aqui que eu vou tirar aqui também, ó, esse aqui já não está no musgo puro, esse aqui já vem numa mistura de casca de pinos. Aqui, ó. Já está na mistura de casca de pinos, não é musgo puro. Então vejam que as raízes estão todas vivas e não tem pedra embaixo, né? Eu prefiro colocar por dois motivos. Primeiro, melhora um pouquinho a drenagem desse meio, e segundo, ela dá um pouco de peso para o vaso não ficar tombando. O Phalaenopsis tem dá aquela haste grande, bonita, e se a planta tiver nesse vaso, principalmente se for naquele vaso padrão, que a gente chama de padrão Olambra, né? Se for naquele vaso estreitinho, ele não gosta, ele não para em pé. Então eu prefiro usar um vaso com a base um pouco maior e usar um pouco de pedra. Então eu pego aqui o meu pedra brita. Ó, não é muito não. Coloca aí, tanto assim, ó, tanto assim, de pedra brita no fundo, tá? E a planta entra aqui no lugar que eu quero que ela entre. Vocês vão notar uma diferença fundamental no plantio do Phalaenopsis em relação à Cattleya. Primeiro, o Phalaenopsis é colocado sempre no centro do vaso. Como ele não cresce para os lados, não adianta eu encostar ele na beirada, eu sempre cultivo ele no centro do vaso. Segundo, eu vou colocar o substrato e vou ajeitar. E lembra daquele plantio de Cattleya que eu mostrei para vocês, que eu uso aquele pauzinho de plantio, aquele palito para compactar o substrato, para deixar aquilo mais firme? No caso do Phalaenopsis, eu não uso isso. Vocês viram que a raiz do Phalaenopsis é uma raiz grossa, é uma raiz delicada e, portanto, ela tem uma certa dificuldade de ficar penetrando dentro de substrato que esteja compactado. Então eu não vou compactar o Phalaenopsis, eu vou deixar o substrato um pouco mais frouxo, um pouco mais solto, aqui, não precisa apertar. Deixo ele mais ou menos 1 centímetro abaixo da beira do vaso, tá? Não deixo nada parar aqui nesses nozinhos da folha, deixo ela limpinha aqui e tal. E não, vocês vejam que eu não compactei, eu não apertei esse substrato. Justamente porque eu não quero criar nenhuma dificuldade para a entrada de raízes aqui. E alguns meses depois vocês vão ver que tem raízes já andando para todo lado. Pronto, está plantada, está colocado no vaso. A outra que está aqui, para não deixar serviço para
Para depois a gente vai colocar no outro vaso aqui. Cadê minha pedra? A pedra está aqui. Mesma coisa, eu pego um pouco de pedra. Não precisa ser muito. Tiro o excesso aqui. Não deixo, não tiro raízes, não faço podre de raiz de Phalaenopsis. Coloco ela no centro do vaso, no lugar que eu quero. E simplesmente vem com o substrato e ajeita ele aqui, sem apertar em demasia. Vem com a raiz aqui. É rapidíssimo, é um processo que leva menos de 1 minuto, né? Para se plantar um Phalaenopsis, ela fica aqui. Ok, então ela está colocada nesse vaso. Rapidamente essa planta vai enraizar. É questão de semanas, ou no máximo 1 ou 2 meses, para ela já estar totalmente enraizada aqui. Eu agora, nos primeiros dias após o plantio, eu diminuo a rega, não vou molhar essa planta, deixo ela um pouco mais seca, justamente porque se tiver alguma superfície que tiver sido ferida, a presença de água, lembra que eu falei, água e bactéria é goiabada com queijo, tá? As duas andam sempre juntas, né? Então eu vou reduzir a água aqui justamente para deixar essa planta cicatrizar um pouco antes de entrar com a rega normal novamente, tá? Só um detalhe, eu tenho visto muito Phalaenopsis com a folha muito murcha, muito caída, e isso é um problema de pessoas que tendem a molhar a planta menos do que ela precisa estar. Então você olha sempre se a planta está com substrato levemente úmido, mas não encharcado, nada de pratinho de água embaixo, e aí fica bem cultivado o seu Phalaenopsis, e eu espero que não haja incidência daquele problema de bactéria, porque para quem tem orquidário amador em casa é o principal motivo de desânimo com alguns Phalaenopsis. Eu espero que seguindo essas regras aí, essas recomendações, seja possível a vocês terem um Phalaenopsis sendo cultivado em casa sem maiores problemas. Ok, gente? Então encerramos aqui nossa série sobre Phalaenopsis. Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aí no canal mesmo. A gente vai tentar responder na medida do possível. Tem muita mensagem, muita dúvida chegando. Eu estou tentando responder. Continue seguindo os vídeos da gente. Nós vamos falar de Oncidium no próximo. É um gênero também que tem seus segredinhos, né? Então nós vamos falar de Oncidium. Continue seguindo a gente. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, aperta aquele sininho lá para receber as novidades, receber os vídeos quando saírem, tá? Dá um curtir se gostaram do vídeo, obviamente, e continue com a gente. Tem muito vídeo chegando. Cattleyas, quer dizer, as orquídeas são plantas que têm inúmeros gêneros, tem muita coisa. Claro que a gente não entende de tudo, mas dentro da medida do possível vamos tentar tirar as dúvidas de vocês. Continue com a gente, um abraço.